Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos com muita alegria, com muita gratidão, iniciando essa nossa semana, nessa segunda-feira abençoada. Se conseguimos estar aqui reunidos é porque vencemos todas as adversidades, as dificuldades para podermos estar aqui, e isso é muito bom. Boa noite para você que está num dia mais difícil, que Jesus possa abençoar e te fazer se sentir mais fortalecido, mais fortalecida. Né? Boa noite para você, que o dia foi tranquilo, de felicidade, que a gratidão possa imperar no seu coração, rendendo muitas graças ao Pai por todos os bens que Ele nos dá. E boa noite para você que está chegando aqui agora no nosso canal e que já procura, nestes momentos que nos encontramos, buscar o estudo, a oração, a doação da melhor energia. Então, nesse instante, não estamos mais sozinhos. E sabemos aquilo que Jesus falou, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então, que possamos sentir a presença do Mestre, que possamos verdadeiramente seguir os seus passos, irmos aprendendo aos poucos a cada vez mais estarmos mais próximos dele. Que durante o nosso estudo, o nosso Pai abençoe os nossos lares, ilumine todas as nossas casas, aqueles que residem, que trabalham conosco, e que possamos ir sentindo esse ambiente mais leve, e possamos também sentir que dentro de nós uma força, né, vai surgindo e vai nos levando a uma esperança, uma positividade e a certeza de que estamos vencendo e vamos vencer. Bom, hoje nós vamos estudar este livro aqui, chamado Caminho, Verdade e Vida. Eu dou boa noite aqui para a Cisa, Ivani, Fátima Rossi, Zélia Bezerra, André Drummond, Estela, Maria Laura, Osanira e Vilmara. Sejam todos bem-vindos e boa noite para você também, que ainda não colocou a sua mensagem no chat, mas que está juntinho aqui da gente. Nós vamos ler neste livro, que é Psicografia de Chico, autoria espiritual de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, o capítulo 72, que se chama Transitoriedade. Lembrando que neste livro tem uma passagem evangélica e depois as elucidações de Emmanuel sobre o tema. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo de Tarso. Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Vamos à explicação de Emmanuel. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos de transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez,
porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem moldura de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas da vida e da redenção. Que lição bonita, né? Quando a gente pensa em transitoriedade, esse sentido que é algo que não para, né? Que não fica, que não é permanente, que não é duradouro, mas que está em trânsito, está passando, né? E aqui, Paulo de Tarso nos traz a mensagem, e Emmanuel comenta sobre a nossa posição perante aos valores que temos e que passamos aos demais. É muito importante refletir que nós cristãos, todos nós, temos uma noção de que a vida não acaba, de que a vida continua, que os nossos espíritos são imortais e que nós continuaremos na vida espiritual uma outra vida semelhante a essa, só que em outra dimensão. Aprendemos que levaremos conosco aquilo que guardamos dentro de nós. Então, as pessoas que guardam muita ansiedade, mágoa, vaidade, vão levar com elas no coração tudo isso. As pessoas que guardam gratidão, amor, também vão levar isso. E nós sabemos que, como não somos perfeitos, de tudo um pouquinho nós temos no nosso coração. Mas, por conta disso mesmo, é importante a gente lembrar que temos que trabalhar cada vez mais para que a gente possa valorizar aquilo que nós carregamos conosco. O que nós carregamos conosco? Nem o nosso corpo, porque até o nosso corpo é transitório. Nós temos o tesouro do nosso espírito, da nossa consciência, de tudo aquilo que aprendemos, dos nossos sentimentos, que fazem parte da verdadeira vida e que são imortais, porque são valores espirituais. Aí Emmanuel coloca aqui o porquê da pompa dos museus, dos arcos de triunfo, né? Tudo isso é roupagem de pensamento. Quando a gente vê um Taj Mahal, quando a gente vê um castelo imenso feito para uma única pessoa, para a mulher amada, quando a gente percebe aquelas estátuas, né? Aqueles monumentos feitos graças às mãos escravas daqueles de civilizações que eram escravizadas para fazer monumentos para a civilização dominante, a gente percebe que ali as pessoas acreditavam na eternidade da matéria. E tanto acreditavam que queriam fazer algo que durasse para sempre, né? E essas pessoas se esqueciam de que a matéria, ela não fica para sempre. Seja o que for, não fica para sempre. Nada dura para sempre. Nem o nosso planeta. Porque o nosso planeta, ele tem um tempo de vida, assim como todos os outros planetas têm. Um dia não haverá Terra. E aí nós estaremos vivendo outras dimensões e habitando outros planetas, outros mundos. Olha que coisa maravilhosa. Essa transitoriedade nos faz aprender a mudar e aprender a nos adaptarmos às diferentes realidades. Isso é tão importante, a gente poder ser maleável e aprender, estar sempre disposto a aprender. Quantas pessoas são apegadas às marcas? Por exemplo, eu só uso uma calça jeans da marca tal, né? Eu só uso uma camisa da marca tal. Eu só uso uma bolsa tal. Eu só compro tal remédio de tal laboratório.
E a gente, às vezes, vai criando apegos e mais apegos, e quando a gente percebe, nós estamos sendo escravos dessas ideias que nós adquirimos, né? É claro que tem produtos melhores e nós temos o direito de adquirirmos este produto. Mas já pensou se a fábrica de leite condensado Moça deixar de existir? O que seremos de nós, cozinheiras, que fazemos brigadeiros para os netos, né? Agora, a gente sabe que existem outras marcas, outros produtos, que a gente nem sequer tem a coragem de experimentar, porque a gente já parte do pressuposto que é ruim. Então, a gente esquece desse conceito de transitoriedade quando a gente vive assim, né? Eu sou de uma época que na minha época mais de infância e tal, a nossa classe social tinha basicamente assim poucos carros, né? Modelos e marcas. Então a pessoa, muitos tinham Fusca, que era o mais comum, né? Depois foi aquela coisa de chegar o Corcel. Gente, como o Corcel chegou arrasando, né? Hoje, apenas uma das fábricas de carros tem 20 marcas, modelos, tamanhos e tudo mais. Nós temos hoje o quê? Centenas de marcas, modelos, cores de carros, né? E isso mostra a transitoriedade, né? Nós não podemos ficar apegados a algo achando que é para sempre, porque não é. O nosso corpo, ele muda. A energia, o jeito da gente enxergar a vida com os mesmos olhos, mas os olhos já são diferentes pela maturidade, né? Então, uma pessoa de 12 anos enxerga algumas coisas no local que vai. Uma de 30, de 50, de 80, o mesmo aparelho, né, oftalmológico vai enxergar diferente, chamar atenção para determinadas coisas. Isso é a vida nos mostrando a transitoriedade do nosso corpo, né? E quando a gente é pego numa pandemia, que a gente tem que aprender a fazer coisas que a gente não fazia, a gente tem que aprender que sábado e domingo a gente vai ficar em casa, né? E quem não dava conta de ficar em casa 3 dias, que tinha que ter uma balada, como é que deu conta de se readaptar? Mas foi importante, né? Ao mesmo tempo, a gente ter que se adaptar à máscara. A pessoa fala, eu não consigo usar máscara. Como que não? Tem muitos tipos, modelos e tamanhos de máscara, então falta o quê? Você se adaptar àquilo que melhor se adequa ao seu corpo, ao seu formato de rosto, tamanho de cabeça, etc. Não é? Tudo vai passando, vai se movimentando. Aquilo que era essencial para a gente há 10 anos atrás, hoje não é mais essencial. E quando a gente tem filho, como que muda a nossa visão do mundo, né? Como que muda tudo que a gente pensa, como que a gente passa a olhar de forma diferente os riscos que a gente às vezes tem. Então, na juventude, a gente arrisca, né? A gente tem vários riscos. Agora, quando você tem um bebê te esperando em casa, uma criança pequena, o seu risco já é diferente, né? Porque você não quer deixar aquela criança, aquele bebê, numa orfandade. E nós lidamos com o nosso corpo. Quantos de nós somos pegos no meio dessa caminhada com o diagnóstico de câncer? E temos que rever o mundo, a forma de tratamento, a rotina das nossas vidas, e sairemos desse túnel, desse tratamento, desse processo diferentes. A maioria de nós sai mais fortalecido, e sai com um pensamento, valor muito diferente. Quantas pessoas multibilionárias trocariam tudo para fazer um filho andar? Quantas pessoas que são jovens, né, trocariam muitas coisas para poder investir no desejo de estudar, nas possibilidades de estar ali adquirindo conhecimento. E veem tantos outros que estão desperdiçando tempo, desperdiçando material e tudo mais. E a nossa maturidade vai fazendo com que essa transitoriedade aconteça. Olha um outro exemplo bonito
de transitoriedade, que a gente não tem que ter o compromisso com a mentira, nem com a rigidez. Paulo de Tarso. Paulo se chamava Saulo. Saulo era um romano que tinha uma arrogância de achar que ele precisava de fazer tudo muito bem feito e perfeito. E ele tinha uma disciplina de obedecer cegamente aos seus chefes, aos romanos. E aí Paulo, quando falam para Paulo, mate todo cristão que é uma ameaça ao Império Romano, Paulo se transforma num assassino. E ele vai matando as pessoas que são de uma crença diferente. Ele prende tudo que mandam fazer dentro da lei romana, ele não discute, ele não cogita outra hipótese dentro da rigidez dele. Até que Saulo, às portas daquela muralha da entrada da cidade de Damasco, escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo. Aquele brilho, aquela voz, ele percebeu que era alguém muito superior. Ele fica cego. E aí ele responde, né? Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele chama-lhe Jesus de Senhor, ele já reconhece a autoridade moral de Jesus. E aí, Jesus, naquele momento, consegue tocar o coração de Saulo. E quem é que cuida de Saulo? Ananias, um cristão trabalhador, recebe Saulo cego, cuida da sua visão e o faz voltar a enxergar. E começa a mostrar e a conversar sobre todas as maravilhas do Evangelho do Cristo. E aquele Saulo, romano, orgulhoso, arrogante, muda os valores e consegue perceber a transitoriedade do mundo material que ele estava apegado. E ele passa a caminhar num outro caminho. Ele passa a desejar vivenciar aquilo que aqueles pessoas humildes, Zé ninguém, fazia naquele momento. Porque ele era uma figura de autoridade reconhecida. Mas ele queria ficar com aquele povo, que não era basicamente ninguém reconhecido, nada, não tinham dinheiro, comiam o que ganhavam, as vestes eram rotas. Mas ele deseja ser cristão, porque Jesus transformou o seu coração. E aí, Saulo muda o seu nome para Paulo de Tarso, uma nova vida. É perseguido por aqueles mesmos romanos que matavam os cristãos. Mas ele divulga o cristianismo para os 4 cantos do mundo. E graças a ele, hoje conhecemos o Evangelho. E Saulo consegue, na sua vida, perceber que o seu mundo era um mundo fantasioso e falso, mas que o que valia de verdade eram os ensinamentos espirituais, a coragem de mudar, a coragem de pensar diferente, a coragem de perdoar alguém, de olhar pelo lado da pessoa. Quantas vezes julgamos os nossos pais no papel de pais, e só quando temos filhos a gente passa a ser agradecido por tudo que fizeram. Quantas vezes, quando nós ficamos sem os nossos ajudantes, é que a gente pensa, como é que essas pessoas trabalhavam na nossa casa, fazendo a mesma coisa todo dia por 10 anos seguidos ou mais, e nunca deixaram de fazer, e continuam com a gente. Quando a gente percebe que a nossa escalada na aprendizagem, que antes não sabíamos ler nem escrever e hoje fazemos um curso superior, olha o quanto progredimos. Não ficamos presos na nossa ignorância.
transitoriedade. Aí Emmanuel fala: as mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho, com o suor, os luminosos segredos da vida. Então, aqueles escravos, aquelas pessoas que trabalhavam construindo os monumentos e tudo mais, o luxo, os palácios, aquelas igrejas monumentais, aqueles aprenderam os verdadeiros valores da vida. Agora, aí Emmanuel fala: quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Não entenderam, né? E muitos perderam a vida segurando aquilo que era matéria, achando que durava para sempre. Quantas guerras por um pedaço de terra, quantas guerras por ouro, quantos assaltos, quantas mortes, as pessoas tentando defender a matéria. E quantas oportunidades perdidas por não compreendermos isso, né? Aí Emmanuel pede que a gente preste atenção nos momentos de serviço que a gente tem, porque são oportunidades que nós temos para ir ao encontro do Pai. E ele fala uma coisa bonita, poética, aqui no último parágrafo. Valiosa é a escassez, ou seja, quando temos falta das coisas, porque traz uma disciplina para a gente aprender a valorizar o pouco que temos. Mas ele fala que preciosa também é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Estarmos na transitoriedade é uma hora lidarmos com a escassez, outra hora com a abundância. É um dia de sol, outro dia de chuva, um dia de mando, outro dia de obediência. As percepções diferentes, né? Tudo passa. Então, se você hoje está num momento difícil, cansado, sem saber para onde ir, recolha-se a uma oração e peça forças para poder seguir em frente e vencer. Se você está no dia mais maravilhoso da sua vida, faça uma oração, agradeça, reúna as forças, sabendo que tudo que é maravilhoso e tudo que é horroroso não dura para sempre. Vai e volta neste barco da vida que sobe a onda e desce, sobe a onda e desce. O Chico Xavier, ele não era de se queixar, de reclamar, nada. Mas um dia, depois de tantas dificuldades, Chico estava tão triste que lá no cantinho do seu quarto chorou e rogou, fez uma oração sentida, pedindo que Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré enviasse uma resposta a ele, do que ele poderia, uma mensagem que ele poderia ler, se ele pudesse ter essa permissão, naqueles dias de sofrimento complicados que ele estava passando, para ele guardar com carinho. No dia seguinte, Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, você orou e a espiritualidade respondeu. Está aqui uma enviada de Nossa Senhora, de Maria, a nossa irmã Celina, que trabalha diretamente com a nossa Mãe Santíssima. E a nossa irmã Celina, da Falange, ela trouxe uma mensagem. Aí Chico pega o papel e fala: deixa eu anotar essa mensagem, que importante. Aí a mensagem é a seguinte: tudo passa. Isso também vai passar. Chico escreve no papel e coloca na cabeceira da sua cama, para que ele se lembre, nos momentos difíceis, no momento da oração, que vai passar. Mas naqueles momentos também que ele acha que a felicidade vai passar. Porque nós vivemos picos, né? Momentos de felicidade mais ou menos, de felicidade intensa, de tristeza mais ou menos, de tristeza intensa. E assim a vida é esse movimento, esse aprender.
para aprendermos a lidar com todas as emoções, com todas as situações que nos cercam. O que é importante? Colocar para os nossos filhos a importância da família, a importância do respeito aos outros, a importância da humildade, do amor, do respeito. Meninos respeitarem meninas, né? Meninas respeitarem meninos nas diferenças. Homens dando o exemplo do respeito do papel paterno, mulheres também, né? E a gente vai aprendendo ao longo da vida a respeitar os diferentes, aqueles que são diferentes de nós, porque talvez sejamos nós o ponto fora da curva, né? Então, quando eu falo que eu não gosto de chocolate, nem de bolo de chocolate, eu tenho que respeitar que isso aí eu faço para as pessoas que gostam. Mas quem é um ponto fora da curva sou eu, porque a maioria gosta, né? Quando eu falo que eu gosto de jiló, que é muito amargo, quem é o ponto fora da curva sou eu. Então, às vezes, a gente é o ponto fora da curva. Quando a gente não aceita propinas, né? Quando a gente faz tudo certinho dentro do ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente acostumado a dar os jeitinhos daqui e dali, nós podemos ser um ponto fora da curva, mas estaremos brilhando de honestidade, de ética, de compromisso, não com quem está do nosso lado, mas com o nosso Pai que nos deu a vida. Transitoriedade é isso, é saber que estamos, né? Eu não sou depressiva, eu estou. Um dia eu não era e um dia não serei, né? Eu não sou cansada, eu estou. Onde eu não estava, amanhã não estarei, né? Eu não sou triste, eu não sou medrosa, eu estou, né? E essas mudanças são importantes para a gente. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Ah, esse Brasil não tem jeito. Tem jeito. Ah, o mundo está difícil, parece que vai acabar. Não vai acabar. Quem coordena o planeta é Jesus. Então vai dar tudo certo. Confiemos nele. Então, estamos vivendo uma fase difícil? Sim, estamos. Mas daqui a uns tempos não estaremos mais. É por isso que nós tiramos aquela condição do pecado e do castigo eterno. Não, é tudo transitório. Veja se a gente vai ficar ardendo no mármore do inferno para sempre. Não. Existe a transitoriedade porque cabe a nós a mudança de cada um de nós. Que a gente busque ser melhor, né? Se não der para ser 30% melhor, 1%zinho já ajuda, né? Mas é isso. Essa missão é muito importante da gente pensar, né? Tudo passa. Nós começamos a nossa reunião num silêncio bacana. Agora o doguinho do vizinho está latindo, o outro doguinho latiu e a doguinho daqui está latindo também. Transitoriedade. Né? E agora nós vamos fazer a nossa prece para terminarmos o nosso estudo de oração de hoje. Pai amado, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome de Jesus e de nossa Mãe Santíssima. Rogamos que por todos os lares possam haver a bênção, aquela luz que ilumina todos os cômodos, que cuida de todas as pessoas que residem conosco, que cuidem dos nossos familiares e amigos encarnados ou desencarnados. Pai amado, dai-nos a força necessária para passarmos por essas transitoriedades. Dai-nos a força de vencermos o mal e a alegria com a conquista do bem. Que possamos continuar lutando e sempre almejando a paz, a felicidade, o amor. Que possamos passar para aqueles que nos rodeiam, principalmente para os nossos filhos e netos, a importância de amar a Deus,
sobre todas as coisas, e amar ao próximo, e amar a si mesmo. Assim, mestre querido, neste momento que estamos aqui, rogamos que o Senhor permita que seja trabalhado em nós tudo aquilo que necessitamos, a renovação das nossas energias, a nossa coragem, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Agradecemos muito essa oportunidade juntos aqui e rogamos que possamos vencer todas as adversidades do caminho, com equilíbrio, paz e amor. Assim, mestre querido, nós vamos finalizando o nosso estudo e oração da noite de hoje, muito agradecidos e plenos de alegria por termos conseguido nos reunir. E que, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, possamos estar juntos de novo. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos amigos espirituais e anjos da guarda presentes. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Que assim seja. Pois bem, amigos, quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui juntinhos na nossa palestra. Tá bom? Às 20 horas, quarta-feira. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Tenhamos uma noite maravilhosa e um dia amanhã muito fantástico. Que consigamos tudo aquilo que almejamos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Boa noite.